em casos de guerra declarada. Então, em resumo, preste atenção. O Brasil veda a pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Em se tratando de guerra declarada, poderá sim ser aplicada a pena de morte no Brasil. Sabe onde você pode comprovar isso daí? Você pode comprovar isso pela leitura do Código Penal Militar ou do Código de Processo Penal Militar. Há determinados crimes, como o crime de traição, que é punido com a morte e executado segundo o Código de Processo Penal: fuzilamento, a pessoa, o condenado com olhos vendados, com uma ordem silenciosa de fuzilamento. Ou seja, o direito brasileiro fala disso. Então, mas em resumo, a pena de morte é vedada no Brasil. O Brasil é contrário à pena de morte, segundo o artigo 5º da Constituição, salvo essa pequena exceção. E o Brasil pode extraditar uma pessoa para outro país, para que ela seja morta? Bem, meus amigos, o Estatuto do Estrangeiro, ele determina, e o Supremo Tribunal Federal aplica isso diariamente, que o Brasil não pode extraditar uma pessoa para que ela seja condenada à morte. O Brasil não pode. Na verdade, o Brasil só vai extraditar uma pessoa condenada à morte se aquele país se comprometer a não aplicar a pena de morte. Então, aquele país tem que assumir o compromisso com o Brasil de que não vai aplicar a pena de morte àquele condenado. E sabe qual é a grande novidade acerca disso? Embora o Estatuto do Estrangeiro apenas fale disso, sobre a pena de morte, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado por analogia esse mesmo artigo à pena de prisão perpétua. Ou seja, o Brasil não vai extraditar uma pessoa nem para que ela cumpra pena de morte, nem para que ela cumpra prisão perpétua. O Brasil não vai decretar essa extradição para a pena de morte ou para a pena de prisão perpétua. Nesse caso, o que o Brasil exige? O que o STF exige? O STF exige que esse outro país assuma o compromisso de aplicar uma pena máxima de 30 anos. Meus amigos, essa é a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supremo, então, determina que para que haja essa extradição, o país vai ter que assumir o compromisso de aplicar uma pena máxima de até 30 anos. E alguém poderia perguntar, mas Flávio, por que 30 anos? Porque é o limite máximo do cumprimento da pena privativa de liberdade, segundo o nosso Código Penal. No Brasil, no Código Penal brasileiro, não importa a quantidade de pena imposta na sentença. A pena máxima privativa de liberdade que será cumprida é de 30 anos. E o Brasil exige então esse compromisso. Imaginemos uma situação: Sr. Cesare Battisti, o italiano, condenado na Itália a pena de prisão perpétua. O Brasil poderá extraditá-lo? Quem vai dizer isso é o Supremo Tribunal Federal. Se a resposta for sim, se segundo o Supremo os requisitos da extradição estão realmente presentes, o Brasil vai exigir um compromisso da Itália, que a Itália não aplique uma pena superior a 30 anos de reclusão. Tudo bem? Portanto, meus amigos, aí está. O Brasil só vai extraditar para países com pena de morte ou países com prisão perpétua se esse país assumir o compromisso de aplicar uma pena máxima de 30 anos. Tudo bem? Fácil, não é não? Portanto, meus amigos, essas foram as perguntas que foram feitas pelos nossos amigos de todo o Brasil. Esse foi o bloco Pergunte ao Professor. Mas para realmente avaliarmos se entendemos ou não entendemos esse assunto, se entendemos ou não entendemos esse tema do dia, não há nada melhor do que responder a questões que já caíram em exames anteriores da UAB. Vamos fazer isso? Vamos ao terceiro e último bloco do programa de hoje? Vamos a ele. Vamos ao X da Questão. Pois bem, meus amigos, vamos agora então ao terceiro e último bloco desse programa. Vamos responder a questões que já caíram outrora no exame da OAB? Vamos ao X da Questão.
Vejamos a primeira pergunta selecionada. Veja comigo. A primeira questão diz o seguinte: cada opção abaixo apresenta uma situação hipotética a respeito dos direitos da nacionalidade e do direito constitucional, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção cuja assertiva esteja correta. E vejamos a primeira assertiva. Letra A. Rodrigo é um turista argentino e foi preso em flagrante em uma praia do Espírito Santo. Nessa situação, Rodrigo não tem direito de impugnar a referida prisão por meio de habeas corpus, pois a Constituição da República garante esse direito somente a brasileiros e a estrangeiros residentes no país. Bem, meus amigos, eu posso lhes dizer com toda a convicção que essa assertiva está errada. Essa assertiva está errada porque os direitos fundamentais, como, por exemplo, o habeas corpus, ele não é específico de brasileiros ou de estrangeiros residentes no Brasil. É bem verdade que o candidato, quando lê o artigo 5º caput da Constituição Federal, tem essa falsa impressão. O artigo 5º caput fala dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal já disse por várias vezes que os estrangeiros que se encontram em território brasileiro também são titulares dos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito de se impetrar um habeas corpus. E é por esse motivo que essa alternativa de letra A é absurda, é contrária à jurisprudência do Supremo, é incorreta. Vejamos a letra B. Vejamos a letra B, a assertiva B, o que ela diz. A letra B diz: Gutierrez, nascido na Venezuela, solicitou e obteve sua naturalização como cidadão brasileiro, após ter concluído o bacharelado em Ciências Jurídicas em faculdade brasileira. Portanto, Gutierrez naturalizou-se brasileiro. Nessa situação, mesmo que aprovado em concurso de provas e títulos, Gutierrez não poderá assumir o cargo de juiz de direito, pois tal investidura é restrita a brasileiros natos. Bem, meus amigos, essa assertiva é absolutamente errada. Que absurdo! Como assim? Para ser juiz de direito é um cargo privativo de brasileiro nato? De forma alguma. Os cargos privativos de brasileiros natos estão previstos na Constituição Federal e fazem parte de um rol taxativo. Por exemplo, brasileiro nato, somente brasileiro nato pode ser presidente da República, e aqueles cargos que chegam à presidência, como vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo. E também outros 3 cargos: diplomata, ministro da Defesa e oficial das Forças Armadas. Agora, juiz, promotor, até ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado. Essa assertiva é absolutamente errada. Gutierrez, portanto, que se naturalizou brasileiro regularmente, poderá ser juiz de direito, pois é um cargo privativo de brasileiros, seja brasileiro nato, seja brasileiro naturalizado, ok? Vejamos então a letra C, pois letra A e B estão incorretas, vejamos a letra C. A letra C diz: Hugo, filho de pai brasileiro e mãe colombiana, nasceu na Colômbia e mudou-se para o Brasil em seu 30º aniversário. Nessa situação, ele não pode adquirir o status de brasileiro nato e, portanto, é-lhe vedado candidatar-se à presidência da República. Meus amigos, essa alternativa também está absolutamente errada. Também está errada, pois, na verdade, o Hugo, esse filho de brasileiro e de colombiana, ele se enquadra, sim, numa das hipóteses de brasileiro nato. As hipóteses de brasileiro nato estão previstas no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, e uma dessas hipóteses é filho de brasileiro ou de brasileira, que nasceu lá no estrangeiro, mas que vem morar no Brasil a qualquer tempo e opta pela nacionalidade brasileira depois da sua maioridade. Portanto, o Hugo, ele pode sim, se optar pela nacionalidade brasileira, ele pode ser considerado brasileiro nato. E como é brasileiro nato, poderá se candidatar à presidência da República do Brasil. Portanto, a alternativa também está errada. Meus amigos,